Oi, gente, tudo bem com vocês? A pedidos de vocês no Insta, eu vim aqui contar finalmente um pouquinho sobre a minha história na dança. Eu percebi que eu tenho um vídeo muito antigo sobre isso, que eu falo bem pouquinho. Muita coisa aconteceu depois disso, muita coisa aconteceu depois disso. Então eu decidi vir aqui contar pra vocês tudo que aconteceu até agora. Hoje eu me sinto mais à vontade, mais confortável de compartilhar coisas que talvez vocês também enfrentam na dança, porque é uma área, é uma profissão, é uma arte muito linda, mas também muito complexa e cheia de desafios no caminho. Então, vamos lá! Pra quem não me conhece, meu nome é Brenda, eu tenho 20 anos e eu sou do interior de São Paulo. Eu comecei na dança, na verdade. Ok, muito bem. Comecei no balé clássico, estudar balé clássico mesmo, com 10 anos de idade. Mas, menina, dançar, o fogo, a pita de bailarina, ela já veio, entendeu? Porque já enviou pra terra assim, amada, aceita que você vai dançar. Olha só. Bom, então desde pequenininha, não sei, desde que eu me lembro, eu sabia que eu queria dançar. Então, na verdade, tudo começou na sala de casa, olhando, assistindo o filme da Barbie e copiando as coreografias, decorava com a minha irmã e a gente brincava, assim. A gente dançava na casa da minha avó, era maravilhoso. E foi aí que eu fui, sabe, colocando essa história de dança na minha cabeça, claro, muito novinha, não sabia muito bem o contexto de dança. Eu só dançava e eu achava o máximo. E a partir daí que foi surgindo um desejo de querer dançar. E a partir desse momento, de pequenininha mesmo, eu já pedia pra minha mãe que eu queria fazer balé. E na minha cidade, São José do Rio Preto, não era uma cidade com muitas opções de escolas profissionais ou com curso, teria como visão, né, um trabalho profissional ou um trabalho de nível técnico forte, sabe? A gente tinha escolas aqui, mas que não tinham essa visão de tipo, pá, que nem você encontra em São Paulo, capital, Joinville, Rio de Janeiro, enfim, não tinha. E eu também nem tinha muita consciência disso. Por fim, minha mãe só conseguiu me colocar num projeto social, na verdade, num projeto social da prefeitura, que é a Casa de Cultura daqui de Rio Preto. E onde eles disponibilizavam aulas de graça. Eu me lembro que eu cheguei a pegar uma época muito legal, assim, até, que os espetáculos realmente aconteciam, as pessoas realmente eram um lugar, por mais que não fosse um lugar onde havia um investimento muito forte, onde todo mundo era muito incrível, uma escola profissional de dança, nananã, era um lugar onde as pessoas realmente iam e realmente queriam dançar, sabe? E tinha... Aria! Silêncio que eu tô gravando! E tinha... Entrei na Casa de Cultura e lá eu comecei, só que era aquela coisa, era 2 dias na semana, 1 hora de aula. E eu fiquei nisso, nessa carga horária e nesse trabalho, que era um trabalho assim, muito... Não era errado, mas era muito de base, sabe? Muito... Era raso, não era uma coisa profunda, até porque não era uma coisa de níveis, enfim, não era uma coisa profissional, sabe? Fiquei 2 anos fazendo balé lá, e aí no 3º ano que eu ia mudar de professor, eu cheguei a mudar de professor, lá eu vi uma audição através do Facebook, e numa escola daqui que tinha acabado de abrir, que foi o CR da Isadora Duncan, o Centro Rio Pretense de Dança, da Isadora Duncan, e eu me interessei, eu nem sabia muito sobre a escola, nem sabia muito sobre nada, mas eu lembro de ver um folder sobre audições e tal, e aí eu decidi fazer. Eu lembro que ela fazia minha mãe, falando pra ela me levar. E eu lembro, menino, era a minha primeira audição da vida, você imagina, né? Aí eu me lembro de um dia anterior, eu estar na casa da minha avó, eu dormi lá, e eu fico assim, ai meu Deus, é amanhã, tipo, ai meu Deus, é minha primeira audição, sabe?
Consegui uma bolsa pra lá, fui, fiz a audição. Foi o lugar onde eu comecei a abrir a minha cabeça. Porque eu ganhei uma bolsa, a gente começou a trabalhar com mais meninas da minha idade que queriam seguir carreira e que visavam uma profissão, sabe? Então a gente ia pra festivais. Foi o lugar onde eu comecei a abrir a minha cabeça e comecei a ver a realidade da dança aqui no Brasil, o que eu queria, como as coisas eram em relação à técnica. Comecei a abrir a cabecinha, porque tem uma hora que você tem que abrir a cabecinha. Às vezes demora um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas você começa a... Eu falo pegar o ritmo mesmo da coisa, sabe? Tipo, pegar ritmo de aula, pegar o jeito de entender exercício, de pensar como um bailarino. Então foi ali que tudo começou a acontecer. É um lugar que eu fico muito agradecida de ter tido aqui, sabe? Porque foi muito importante pra mim. E aí, o problema de você criar muita consciência no mundo da dança, você começar a ver as coisas e ouvir opiniões e saber de histórias, é que mexe muito com você, porque você começa a pegar o que tá de fora e começa a se autoanalisar. E às vezes essa autoanálise vira uma autocrítica. Então foi uma época em que eu ficava muito mal por não ter começado balé mais cedo. Eu comecei balé com 10 anos. Muita gente considera uma idade boa, muita gente considera que deve começar antes. Na época eu estava bitoladíssima, eu enfiei na minha cabeça que eu tinha que ter começado balé antes. E ficava assim, ó, com isso dentro do meu coração fazendo mal, sabe? Porque eu ficava assim, gente, eu poderia ser muito melhor, porque agora tem coisas que eu não vou conseguir fazer, porque são coisas que eu só conseguiria se eu tivesse começado antes. Porque agora isso não vai se desenvolver mais, porque meu tempo já passou. Não. Se você tá passando por isso, para já. Para. Porque hoje eu sei que o valor que eu dei em toda a aula que eu fiz, e em toda a oportunidade que eu consegui, e todo o tempo que eu tive, eu dei porque justamente eu era mais madura, porque quando a gente é mais novinho, às vezes não pega a coisa pra valer, sabe? Então eu era mais madura, eu já sabia o que eu queria, de verdade, e eu pude dar valor, sabe? Porque eu não tive antes, eu não tive condição de começar o balé antes. Então, não entra nessa... Confia na tia que isso daí não entra nessa não, tá? Foi nessa época que eu comecei a fazer 500 milhões de audições pro Bolshoi. Não passei em nenhuma, mas enfim. Não sou a menina da história que passa no Bolshoi e vai estudar no Bolshoi, não é a minha. Acho que eu cheguei a fazer umas 5 vezes a audição do Bolshoi, umas por vídeo, outras em Joinville, mas fiz algumas audições do Bolshoi. E nessa de ir pra festival e ir pra os lugares e conseguir visibilidade e eu fui pra Ourinhos e lá eu conheci o maestro Rolando e a maestra Maida, que foram bailarinos, ele primeiro bailarino e ela solista do Balé Nacional de Cuba. E fazia um tempo que eles já estavam aqui no Brasil, trabalhando aqui. E lá eu conheci eles num curso que tava tendo no festival. E eu lembro que eu fui conhecer a Maida. E ela assim, menina, ela é o ápice da elegância, né? Ela anda assim, você acha que ela é uma lady da realeza, entendeu? E ela te olha assim, tem hora que você fica assim, meu Deus do céu. Eu fui, não era pra fazer a aula dela, mas não sei o que aconteceu, que eu fui, por fim eu fiz. E eu fiquei, gente, essa mulher, ela deve ser brava, de um tanto. Eu fiquei com medo. Aí eu fui fazer a aula dela, ela era uma lady. Ai, gente, essa mulher, eu sou apaixonada. Entendeu? E foi ela que, na época, olhou pra mim e falou, você pode, sabe? Mesmo que você não tenha a melhor técnica, mesmo que você ainda não tenha desenvolvido seu físico da forma que deve ser, você pode, você consegue, você tem capacidade, sabe, pra alcançar as coisas. Foi uma pessoa que não ficou apontando pra mim o que eu tinha de errado, e sim o que eu poderia alcançar. E isso faz toda a diferença. Então, foi uma pessoa que eu guardei no meu coração, o Mestre Rolando também. E eles me pediram pra voltar, ela insistiu, não, vem pra Ourinhos e tal, e eu coloquei isso na minha cabeça e pensei na possibilidade.
E aí, mais tarde, eu decidi que sim, eu iria pra Ourinhos. E acabei me mudando pra lá com 16 anos. E foi assim, menina, foi ó. Na verdade, nesse curso também eu conheci o Tadeu de Carvalho, que me chamou pro Balé Jovem de Ourinhos. Então, casou uma coisa com a outra, sabe? Eu conheci todos eles e já queria sair da minha cidade, porque eu senti que já não tinha muito mais coisa pra tirar daqui, sabe? Então, fui morar em Ourinhos aos 16 anos. Teve todo um processo de ter um guardião responsável por mim, porque eu era menor de idade, ainda estava estudando, e os meus pais, graças a Deus, entenderam desde o começo, sabe? E tem um vídeo que eu falo mais sobre minha família e como os meus pais aceitaram a dança e como isso foi colocado dentro da minha família, sabe? Na cabeça deles também. E eles me deram muita força, muito apoio, sabe? Fui morar em Ourinhos aos 16. Sozinha. Foi assim, menino, um choque de realidade. Eu fui eletrocutada com a realidade, entendeu? Porque eu sempre fui uma pessoa um pouco mais reservada em relação ao externo, sabe? E foi um lugar onde não só a minha cabeça abriu pra técnica, pra qualidade do que você tá fazendo, da dança que eu quero fazer, mas também lidou com muita coisa interna dentro de mim. Foi um lugar onde eu passei por muita dificuldade, por muita solidão e por muita... É difícil explicar assim, mas eu sempre fui acostumada com a minha família muito perto, sempre fui muito próxima da minha família. E eu tenho 2 irmãos, meus pais, meus avós, então eu tava muito acostumada com a presença de pessoas que já me conhecem, que me amam. E quando eu fui pra lá, e tá completamente sozinha foi aos 16, assim. A minha sorte é que meus pais me acompanhavam e estavam presentes em tudo, sabe? Mesmo longe. Mas é outra história quando você tá sozinho, sabe? Foi um momento da minha vida muito difícil porque estando no balé jovem, era cobrado uma postura mais profissional, não profissional, mas uma postura de qualidade, sabe? De concorrência, de muita coisa forte, sabe? Então, mexeu muito com a minha cabeça, mexeu muito com a forma como eu me via, mexeu muito com uma virginiana que tá acostumada a se cobrar o tempo todo, então já era uma coisa minha e aflorou muito lá. E foi um lugar onde eu tive que tratar questões muito pesadas depois em relação à estética, em relação ao meu peso, em relação a como eu me via. Não tinha muita saúde na forma como eu me via, sabe? Mentalmente, tudo tal. Tá tudo bem, hoje é outra... Olha essa Brenda aqui, entendeu? Mas foi um lugar que mexeu muito comigo e me trouxe muita realidade em relação à mentalidade de como os bailarinos se veem, como eles se cobram, como eles entram no frenesi, de atender expectativas externas. Enfim, muita coisa foi tratada ali. E muitas vezes eu foquei e eu só conseguia ver o que eu não era boa e o que ainda não estava bom e o que não era do jeito que era pra ser ou que as pessoas diziam que era pra ser, sabe? Então foi um momento em que eu dei uma travada. Acabei mentalmente um pouquinho complicada. Mas foi um lugar que, graças a Deus, ainda assim, com tudo que aconteceu, eu consegui viver coisas muito incríveis. Eu aprendi muito, não só com coisas ruins que aconteceram, mas também com as coisas boas que aconteceram. Eu passei a olhar a forma de trabalhar o meu corpo de uma forma diferente, de preparar, de fazer coisas extras, de entender, buscar entender o meu corpo através de exercícios ou através do próprio balé clássico, o que poderia me ajudar, sabe, uma outra visão e bem mais séria sobre a técnica, sobre balé, sobre a parte artística, que também era uma coisa que eu gostava muito de lá quando a gente trabalhava em ensaios, que era uma coisa muito cobrada.
e que eu amava, sabe? Eu acho que eu acredito muito nisso, a parte artística da dança, ela é o que dá sentido pra tudo, sabe? Então era uma coisa que eu amava trabalhar lá. E por fim, chegou no fim do ano, eu passei um ano lá, e chegou no fim do ano e por muitas questões, assim, questões internas, questões de convivência, eu entendi que o meu tempo lá tinha acabado. E era um ciclo que eu precisava fechar. Tudo que eu passei ali hoje eu sinto que foi necessário, sabe? Pra eu ter um pouco, pra eu ter, sabe, estrutura hoje. Mas naquele momento eu entendi que já tinha passado o suficiente, já tinha dado, sabe? E aí eu voltei pra Rio Preto, menina do céu, sem norte, entendeu? Eu busquei algumas opções aqui no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, nananã, e eu não consegui encontrar um lugar que eu gostaria de estar. Eu tava um pouco desiludida, sabe? Com algumas questões de dança, às vezes como a dança é vista aqui no Brasil, com a realidade de alguns lugares, e eu ficava assim, gente, não é isso que eu acredito e não é isso que eu quero, e eu não, sabe? E aí eu vim pra cá e fiquei praticamente um ano aqui, e eu falei, gente, eu não vou conseguir parar. Eu não vou conseguir parar de dançar, e eu não quero parar de dançar. Então, eu voltei pra Casa de Cultura, não continuei fazendo aulas lá, mas eles tinham um processo de reservar salas e tal. E aí eu comecei a reservar salas lá, ia todo dia, 8 horas da manhã, até meio-dia, ou à tarde, ou às vezes à noite, o horário que eu conseguia livre lá, e montava uma aula pra mim, e fazia uma aula pra mim, e fazia exercícios extras. E acho que eu cheguei a compartilhar um pouquinho desse processo aqui no canal também. Aliás, tudo que eu tô contando tem um pouquinho no canal. Se vocês procurarem, vocês vão poder acompanhar um pouco de como foi cada coisa. Mas foi muito difícil. Porque você ser o bailarino, e você ser o seu professor, e você ser o seu crítico, e você ser... E é desgastante, e você olha e você fala, gente, o que eu tô fazendo da minha vida? O que eu tô fazendo com o meu sonho? O que eu tô fazendo? O que eu estou fazendo? Mas a minha vida sempre foi muito dirigida pelo meu sonho e por Deus, então ele sempre cuidou de mim e sempre me deu convicção pra fazer loucura quando eu tinha que fazer loucura, entendeu? Então, fiquei esse tempo aqui treinando sozinha e fazia aula, montava aula, estudava, procurava métodos, procurava estudar os repertórios e anatomia e tudo que eu podia fazer pra tentar melhorar sozinha, eu tentei. Foi um processo muito difícil, sabe? De você olhar assim e falar, cara, não quero estar em um dos lugares que as pessoas estão, eu não quero ser como as pessoas estão falando pra eu ser, mas eu quero dançar, eu quero fazer bem, eu quero ser excelente profissional, eu quero fazer as coisas bem, e eu vou esperar a oportunidade certa aparecer, e eu sei que ela vai aparecer. E apareceu. Um colega meu tinha já estado em Ourinhos, tava no Mato Grosso do Sul, e ele me falou que os maestros, a Maida e o Rolando, inclusive a Maida tava me chamando, pediu pra entrar em contato comigo. Ela pediu pra entrar em contato comigo porque ela se lembrou de mim
E aí eles ficaram sabendo que eu não tava em nenhum lugar, nenhuma escola, nem companhia. E aí me chamaram pra ir pra lá pro Mato Grosso do Sul, Corumbá, menina. Nunca na minha vida que eu ia imaginar que eu ia pra Corumbá, mas enfim. E eu falei, cara, é a oportunidade que eu tava esperando. Com maestros que eu já conhecia, que eu já tinha trabalhado e sabia da qualidade e excelência do trabalho deles. E aí eu fui pra Corumbá. Quantos anos? 2 anos completos já que eu tô lá. E o primeiro ano foi um ano de trabalhar muito técnica, sabe? O clássico mesmo. Foi o ano que eu lancei meu primeiro GraphADD de Scrap Mercador. Tem vlog aqui no canal, da gente no passo de arte. Da gente... Olha, meninas, assiste tudo aí. Eu vou colocar uma playlist pra vocês assistirem, porque foi muito legal, assim. Foi um ano de muito trabalho, mas eu tava felizaça, eu tava embrasadíssima, eu tava ligada no 220. Pra quem ficou um ano sem professor, sem ter aula, sem ter certeza de nada da vida, foi a minha alegria, foi um lugar preparado por Deus pra mim, sabe? Foi um ano, na verdade foi um ano com muita coisa acontecendo. Esse ano o Deus olhou e falou: amada, aguenta firme, porque o bagulho vai ser louco. O segundo ano foi o ano de 2019, que foi o ano passado. Que acho que, creio que vocês acompanharam um pouco, porque eu contei bastante coisa aqui. Mas foi o ano que a gente fez eu fiz a minha primeira viagem internacional com a companhia. E menina, foi um sonho. Olha, foi tudo que eu pedi pra Deus. Foi tudo pra mim. Foi pra o concurso internacional de bailado de Porto, lá em Portugal. Também tem vlog, você fique à vontade pra assistir todos. Depois que você terminar esse vídeo, vai assistir todos. E foi muito, muito incrível. Mas também foi um ano de muita dificuldade. Foi um ano em que eu fraturei uma parte do meu pé, depois eu torci o outro pé. Então foi um ano que eu fui com tudo e fraturei meu pé. E aí, ok, faz recuperação, nananana, vou com tudo, torci o outro pé. Aí teve que recuperar também. E aí os dois. Então eu tive que parar. Então tudo isso me colocou numa situação muito de reflexão interna, né? Mas foi um ano muito importante pra mim. Muito, 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 muito. Assim, tudo que eu passei de dificuldade, de complicação, de problema, foi muito importante, sabe? Agora estamos em 2020 e agora é isso, eu continuo na companhia de dança até então. Esse foi um pouquinho da minha história. E eu espero que ainda tenha muita coisa pra contar pra vocês, muita coisa boa pra contar aí pela frente. Eu espero poder dividir também muitos momentos com vocês. Eu sempre recebo muita pergunta de vocês, tanto no Insta quanto aqui, de como eu comecei, e como é pra mim, onde que eu tô, como que eu trabalho, nananã. E então eu decidi fazer esse vídeo porque eu nunca contei realmente tudo o que aconteceu e toda a história desde o começo. E aí eu acho que é isso, tá? Se você gostou, deixa o seu like. Um beijão pra vocês, se inscreve no canal.